tarde, telespectadores da TV Mundo Maior e os nossos queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. O programa novamente está no ar e vamos falar aqui sobre os transtornos mentais à luz da doutrina espírita. Eu gosto sempre de lembrar que o nosso programa não tem a intenção, muito menos a pretensão, de estar aqui fazendo explicacionismos crônicos calculistas, ou seja, usar a doutrina espírita ou usar qualquer outro tipo de conhecimento tecnológico, biológico, psicológico, psiquiátrico, médico, filosófico, para ficar explicando e muito menos justificando aqueles nossos comportamentos insanos que mais cedo ou mais tarde vão nos levar a algum tipo de doença ou uma insanidade. E por que isso? Porque conforme a gente vai montando nossos sistemas de crenças, que nasce daquilo que a gente sente, pensa e vai falar e vai fazer, a gente começa a repetir atos e às vezes esses atos se tornam tão automáticos, que se tornam tão fora da nossa capacidade de perceber que talvez eles não nos sejam adequados ou não nos façam bem, que a gente repete, não reflete sobre eles, só vai começar a perceber que talvez precise mudá-los quando começa a acontecer algum tipo de doença física e ou mental. Porém, hoje eu vou falar sobre um assunto, vamos dizer assim, que serve como uma espécie de sinalizador, né? O que é o sinalizador? É aquilo, eu chamo brincando, que é o olho do boi, né? O olho de boi, né? Que era um termo que se usava antigamente para o caminhão que tinha aquela luzinha no painel que acendia quando a água do radiador começava a esquentar demais. Hoje a gente chama de luz espia, né? Que tem no painel do carro, quando acende uma lampadinha, já dá para dizer, ó, tá água quente, tá faltando óleo, tá faltando água no radiador, ou então tá fluido de freio. Então esse sinalizador da nossa parte psíquica pode nos ajudar a perceber se nós estamos em alguma situação de desconforto emocional que pode estar nos sinalizando uma dificuldade de algum comportamento, alguma postura, alguma crença que está nos levando à insanidade. E uma das coisas que pode nos fazer perceber a nossa dificuldade é a surgir sintomas, né? Sinais e sintomas. Lembrando que sinal em medicina é tudo aquilo que alguém vê, que nós vemos e podemos medir o que está acontecendo com a pessoa que está doente. Então, por exemplo, febre é um sinal. Eu consigo medir o que está acontecendo, né? Ou então quando a pessoa tem algum tipo de lesão ou alteração na pele, a gente pode ver, isso é um sinal. E o sintoma é quando nós temos que acreditar naquilo que o paciente está falando para a gente. Você fala, estou com dor de cabeça, não tem como eu botar a mão na cabeça dele e saber que está doendo, não dá para saber. Então, sinais e sintomas nos dão uma dica do que é que pode estar acontecendo no corpo físico, e alguns sinais e sintomas psicológicos, emocionais, podem nos dar a dica do que está acontecendo conosco psicologicamente e emocionalmente. E um principal sinal e sintoma que nós vamos falar sobre aqui, e hoje eu estou abrindo para todo mundo perguntar a respeito sobre isso, pelo telefone, pelo WhatsApp, pode falar para a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, é a ansiedade. Esse assunto é muito presente na vida das pessoas, na minha vida e na vida de qualquer um que está passando por aí, porque a ansiedade em si não é doença, ok? Se você tem algum caso, se você tem alguma dúvida, se você está se tratando de alguma coisa que tem a ver com a ansiedade, faça a sua pergunta. Hoje, no programa novamente, a gente consegue falar diretamente. É um programa ao vivo em que você fala com a gente, tira a sua dúvida, faz a sua colocação através do WhatsApp, que vai passar o telefone daqui a pouco para vocês. Olha, quem está na televisão pode ver aqui embaixo o WhatsApp, é 996433827. E para quem está ouvindo pela Rádio Boa Nova, eu vou repetir. O telefone do nosso WhatsApp é 0 operadora 11, porque nós estamos em São Paulo, e o telefone é 996433827. Faça a sua pergunta, a sua colocação, ou então você fala diretamente com a gente pelo telefone, que também vai aparecer aqui embaixo para vocês estarem vendo, que é o telefone. Converse com o Dr. João Lourenço. A respeito, hoje o assunto é ansiedade. E o telefone para nós aqui é 0800 979 5011. Aqui está escrito na tela, mas quem estiver só ouvindo pela Rádio Boa Nova, está aí o telefone que eu repito, é 0800 979 5011. E o assunto é ansiedade.
Então, a primeira coisa que eu estava começando a falar é que nem sempre a ansiedade é doença, tá? A ansiedade é um sinal em sintoma quando fica em excesso. Eu costumo dizer que a ansiedade que não é doença, ela tem um nome, eu nem chamo de ansiedade, eu chamo de anseio, né? Então, por exemplo, se eu estou com fome, eu anseio por comida. Se eu estou com frio, eu anseio por me abrigar, por agasalho e assim por diante. Então, ansiar por alguma coisa não é doença, é da natureza. Agora, a ansiedade pode aparecer, surgir na vida da gente como um anseio muito grande, e isso pode levar a um sintoma chamado ansiedade. Vamos imaginar uma situação aqui. Então, por exemplo, essa de comer. Então, chegou na hora do almoço, quer dizer, está chegando a hora do almoço, é 11h30 e aqui a gente almoça ao meio-dia. Aí eu fico pensando assim, puxa, estou começando a ficar com fome, eu acho que o que eu vou fazer para comer? Então, como não chegou a hora do almoço ainda, então eu começo a usar alguns recursos para poder lidar com a fome. A gente chama isso de mecanismo de defesa. Então, eu começo a imaginar, quando chega a hora do almoço, eu vou comer um ovo frito, um bife frito, vou pedir um purê, um arroz com feijão, sei lá. Eu vou imaginando e vou adiando a satisfação daquela minha necessidade. Eu tenho tolerância à frustração. Então, tudo bem, o meu anseio está sob controle. Eu continuo querendo comer e não estou desesperado nem ansioso. Chega ao meio-dia, né? Eu vou lá na cozinha para comer ou no refeitório, olha, vai atrasar meia hora. Por quê? Porque acabou o gás no meio do que a gente estava fazendo a comida, então vai atrasar. Tá bom, eu dou uma engolida, vou buscar lá no meu mecanismo de defesa alguma maneira de tolerar aquela frustração, só que aquele meu anseio começa a crescer. Tá bom, vou aguentar, o que eu vou fazer? Acho que vou chupar uma balinha, vou esperar, vou fazendo alguma coisa em que eu vou contornando aquele meu anseio que começa a crescer, porque eu continuo não só querendo comer, como a fome está aumentando. Meia hora depois eu vou lá para a cozinha ou para o refeitório, aí eles me falam assim, e olha, vai demorar mais meia hora. Por quê? Porque quando botaram o gás estava tão forte que o fogo ficou tão forte que queimou. Nós vamos ter que fazer de novo a comida. Pronto, aí eu já começo a perder um pouco a paciência. Meu anseio cresce tanto que se torna ansiedade. E aí pode vir um monte de coisas junto com a ansiedade. A irritação, que se agrava porque eu estou com hipoglicemia e estou com fome, né? Com a ansiedade também vem a inquietação. Eu começo a ficar agitado, começo a fazer coisas para aliviar a ansiedade, tamborilar os dedos, fazer alguma coisa nesse sentido, que ainda estou tentando lidar com a minha anseio que cresceu, agora está virando ansiedade. Então essa ansiedade, ela é sinal de que tem alguma dificuldade que eu estou demorando, alguma necessidade que eu estou demorando para atender. Isso não é doença, isso é natural. Agora, se eu já chego com algum problema de casa no trabalho, né? Se eu já estou com alguma pendência na minha mente por uma discussão, ou por um problema emocional meu, ou alguma dificuldade, ou alguma doença que eu estou me tratando e estou preocupado, ou que alguém está tratando que eu gosto e eu estou preocupado com essa pessoa, eu já chego já com o meu limiar de tolerância já meio rebaixado, né? Aí eu já chego já meio tenso. E aí eu fico esperando a hora do almoço já meio ansioso. Quando fala que não vai ter, a minha ansiedade já está lá em cima. Então é quando eu posso explodir, né? Logo na primeira coisa, vai atrás meia hora. Pronto, eu já começo. Né? Porque isso aqui não funciona, porque o cozinheiro não sei o quê. Que aí começa então a ter as reações ansiosas, porque isso não é ansiedade doença ainda, mas é uma reação ansiosa acima do esperado, tanto que as pessoas comentam. Ela fala, puxa vida, você não era assim, o que está acontecendo? Só por causa que atrasou o almoço, aí você está quebrando tudo, você está xingando, está falando. O que está acontecendo? Aí as pessoas percebem que aquela sua ansiedade é fora do normal. Isso ainda não é doença, porque eu posso ter reação ansiosa quantas eu quiser. O mundo é ansiogênico, as coisas causam ansiedade. E a ansiedade, ela nos prepara, né? Ela nos avisa de que você está numa situação ou de risco, ou de necessidade, ou de ameaça, não importa. Ela vai te preparar ou para enfrentar aquela situação ou para fugir dela. O problema é que o ser humano, ele consegue se sentir ameaçado
ou se sentir prejudicado ou necessitado por coisas que ele imagina, né? Ele não tem a capacidade, ele tem uma capacidade de acreditar que tem coisas acontecendo quando não tem acontecendo nada. Eu falo até brincando muitas vezes para os meus pacientes no consultório, que é a história do martelo, né? Vou contar a historinha do martelo. Então, de manhã cedo apareceu, eu amanheci de manhã, no domingo, falei, poxa, eu vou pregar uns quadros aqui na minha casa, né? E não tenho martelo. Eu vou pedir para o vizinho, né? Cara legal, né? Mas eu olho no relógio, puxa, 7 horas da manhã, eu não vou lá não, né? Porque o cara está acabando de... Vou acordar o cara, né? Está sonhando, vai acordar irritado, não vai querer me emprestar o martelo. Eu vou às 8. Chega às 8 horas da manhã, eu vou lá, não vou lá às 8 não. O cara acabou de acordar, está tomando café, vou interromper o café dele, ele vai ficar bravo, não vai me emprestar o martelo, né? Não, tá bom, então vou lá às 9 horas, né? Chegou às 9 horas, não vou lá não, porque o cara acabou de tomar café, meu, tá indo no banheiro, né, meu, tá lendo jornal, vou ter que interromper a obra dele no meio do caminho, ele vai acabar... E eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, que não ia dar, que o cara não ia emprestar, até que chegou 6 horas da tarde, eu fui lá, bati na porta da casa dele, falei, meu, pega esse martelo e enfia naquele lugar, já todo ansioso e estressado, por uma coisa que eu imaginei. O vizinho não estava nem sabendo que eu precisava de martelo. Então a ansiedade pode nascer das nossas fantasias. Não é errado fantasiar, tá? Não é ruim imaginar as coisas, não é premeditar, planejar. O que a gente não pode é já assumir aquilo como uma verdade e já sair atuando, como a gente fala, né? Entre sentir e fazer, tem que raciocinar, tem que pensar em cima. E com isso, o fato de eu pensar sobre o assunto esvazia minha ansiedade. E quanto mais informação eu tiver sobre determinado assunto, mais vai esvaziando a ansiedade, né? Então, a raiva da ansiedade, né? Quando alguma coisa nos ameaça, a gente fica com raiva. Quem que aqui que não leva um susto e não fica com raiva, né? Ou que leva um pisão quando está no ônibus, né? E não fica com raiva, né? Não vai dizer que o ser espiritual perfeito, pleno, quando leva um pisão no pé, ele fala, ai, que pisada ternural que você me deu, você não gostaria de pisar neste pé aqui que tem calo? Não é isso, a reação é animal, é instintiva, é natural você tirar o pé de baixo e segurar a boca para não falar um palavrão. É da natureza, quando você sente uma ameaça, raiva, fazer com que você se proteja ou lutando contra a ameaça ou correndo dela. E com isso vem a descarga de adrenalina, de cortisol, tudo que nos estressa. E isso é a repercussão orgânica da ansiedade. Agora, se você vive num constante num constante exposição a coisas ansiogênicas, porque olha que interessante, se eu recebo o estresse e eu corro da ameaça ou luto contra ela, todo aquele cortisol, aquela glicemia que aumentou, toda aquela adrenalina, eu queimo, né? Eu briguei, eu corri. Mas nós seres humanos, a gente vive sofrendo estresse e, portanto, criando a ansiedade por coisas que nunca a gente tem que ir lá ou pode ir lá descarregar a energia que a gente se preparou para lutar ou para fugir. Quer ver um exemplo constante, principalmente nos grandes centros da cidade, é quem dirige, né? Quantas vezes você está dirigindo e o cara que está na frente está distraído, aí ele entra na tua frente, aí você acha que ele te deu uma fechada. Não, ele não te deu uma fechada, ele não viu, né? Ou então, a não ser que ele ficou calculando, não, assim que ele passar por aqui eu vou dar uma fechada nele. É difícil acreditar que alguém calcule essas coisas, não faz sentido. Mas a gente está tanto na noia, né, como a gente fala, na paranoia de que alguma coisa pode acontecer, nos preparando para uma luta e para uma fuga que nunca vem, que o nosso estado de ansiedade se torna repetitivo, né, constante e, de uma certa maneira, crônico, né?
E não é só no trânsito, é no trabalho, com as cobranças do trabalho, da produtividade, porque se você não fizer tão bem, né? Esses dias até a Carolina estava falando sobre uma redação que ela fez, que ela falou sobre a empatia. E como a falta de empatia, né, leva as pessoas a uma competitividade onde a produtividade é que faz você valer alguma coisa ou não. Então, se você não é um ser produtivo, as pessoas não gostam de você. Então, a empatia vem de acordo com aquilo que você mostra que você é produtivo. E como é que você mostra que você é produtivo? Comprando coisas, mostrando para os outros. Se você não tem isso, você não vale nada. Então, a sensação de ser rejeitado porque você pode não ser produtivo suficientemente gera uma ansiedade muito grande. Andar pela rua, né? Pode ser estressante, né? Andar de carro, andar de ônibus, andar de metrô, andar de avião, né? E aí a gente começa a acumular momentos em que a gente fica com uma ansiedade à flor da pele. Até que chega um momento em que o gatilho da ansiedade meio que sai da nossa consciência, a gente não percebe mais. Mas pequenas coisinhas dá aquela sensação de ansiedade que eu falo, mas não está me acontecendo nada, né? Por que o meu coração começou a disparar? Por que eu comecei a tremer? Por que comecei a ficar ofegante? Sem estar nada acontecendo. Então, quando as pessoas inventaram um nome para isso, moderno, não tão moderno, né, porque foi na década de 80, para a síndrome do pânico, né, que já era uma doença, né, vamos dizer assim, descrita por Freud há muitos anos, falado que ele chamava de neurose de angústia. E por que é neurose? Porque tem um gatilho que descarrega a angústia na gente, que a gente já não percebe mais, está inconsciente. Então as pessoas começam a falar, porque eu estou preso no carro, porque eu estou preso no trânsito, lugares fechados, e aí isso vai desgastando tanto que a pessoa acaba tendo até que se afastar do trabalho, começar a tomar medicação e fazer terapia, né, para poder diminuir esse estado de doença, da ansiedade, no caso aí do pânico, que foi dado como nome de pânico, porque a ansiedade se tornou patológica. E aí, não é só com esse nome moderno chamado síndrome do pânico, que é para vender remédio, né? Porque se você falar que você é um neurótico angustiado, é meio antiquado, né? Mas se você falar que tem síndrome do pânico, é até charmoso, né? O tratamento é 25% medicação e 70%, 80% é terapia. Por quê? Porque é através da terapia que a pessoa vai rever sentimentos, pensamentos, palavras e ações que ficam expondo ela a esse regime de ansiedade crônica. Raiva, culpa, medo e controle, né, que a gente estudou isso aqui em outros programas, que fazem ela ficar nesse estado de ansiedade constante. E aí, essa ansiedade pode se manifestar de várias maneiras, né? E a ansiedade em si, ela não é uma doença, né? Ela é um sintoma e um sinal, porque a gente vê que a pessoa está ansiosa, né? Que está denunciando, como a gente fala, né, um mal-estar emocional da pessoa que muitas vezes não começou ontem, às vezes faz tempo que ela está, de uma certa maneira, talvez engolindo uma situação ou se submetendo a alguma situação. E aí chega um momento que aquilo eclode e a gente só vê o que está acontecendo e para poder ajudar tem que conhecer a pessoa, né? Tem que fazer o que nós chamamos de uma anamnese biográfica, né? Não é só uma anamnese da doença que está acontecendo agora, é da vida dela. Porque se você for entender o contexto, não só explica como justifica o comportamento dela, porém, a gente não vai se conformar com isso. A gente se consola e busca a mudança, ok? Então nós vamos para o intervalo e a gente volta para continuar falando sobre a ansiedade e aguardamos suas participações aí ao vivo para a gente poder responder as suas perguntas e os seus questionamentos. Até daqui a pouco. Ao lado da minha casa, no Itaim Bibi, em São Paulo, tinha um centro espírita chamado Luz Divina. E eu entrei curiosamente para ver o que era e me empolguei com o ambiente, com o lugar, com as pessoas, com o olhar das pessoas. Ali dentro as pessoas olhavam nos olhos das outras, as pessoas se abraçavam,
as pessoas davam bom dia, davam boa tarde, davam boa noite, diferentemente das pessoas que você encontra no elevador. As pessoas olhavam nos seus olhos, diferentemente das pessoas que você cruza na rua. Existia uma alegria, apesar de algumas dores, de algumas tristezas interiores que levavam as pessoas até ali. Existia uma alegria de troca, de fraternidade. Eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, eu estou aqui para aprender. E a gente aprende e o pouquinho que a gente acha que sabe, passa para o outro. Então, aquele pouquinho que eu acho que sei, passei para vocês. Se você achou que foi legal, passe adiante. E procure passar um pouco daquilo que você acha que é legal, seu, não meu agora, seu, adiante. E se cada um for passando adiante aquilo que recebe, e com bom senso manda para frente, a gente vai formar uma corrente linda, né? Que é esse o desejo, que a gente esteja sempre unido em favor do bem e que a gente use o nosso livre-arbítrio nessa terra em favor do bem. Há muitas formas de contribuir com a construção de um mundo melhor. Investir na FEAL para que ela leve adiante a divulgação espírita da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova é uma delas. Acesse amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS e nos ajude a continuar divulgando a doutrina dos espíritos. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui com o assunto ansiedade. E aí nós já recebemos até um WhatsApp aqui fazendo uma pergunta, não é exatamente sobre ansiedade, porém o que ela está comentando aqui dá para entender que talvez o fundo do que ela está se queixando tenha a ver com isso. Vamos ver uma pergunta dela aqui, é uma moça, né? Ela diz assim: olá, doutor João, meu nome é Miriam, sou da Zona Leste de São Paulo. Tenho tido muitas crises quase diárias de enxaqueca. Fui ao neurologista e ele me pediu para fazer uma ressonância magnética do crânio. O exame não detectou nada. Ele me disse que minha enxaqueca é de causa primária e me receitou um comprimido de Pamelor, 25 mg, toda noite durante 1 ano. Como é um antidepressivo, gostaria de saber se o uso pode causar dependência. Obrigado pela atenção. Então você vê que interessante, que a enxaqueca é um dos tipos de cefaleia que a gente tem, que é dor de cabeça, né? E a característica da enxaqueca é que normalmente, se é realmente o que ela está tendo, é uma dor que a gente chama de hemicrânia, né? Porque pega metade da cabeça. E normalmente é uma dor que lateja e chega, porque lateja, deixar o olho vermelho, lacrimeja, e às vezes é seguido de náuseas e vômitos. A pessoa às vezes tem que ficar deitada no escuro e esperar passar. Isso é uma crise de enxaqueca. É como se fosse um ataque epilético, das artérias cerebrais. Elas começam a se pulsar e dói. Lembrando que cérebro não dói, tá? Cérebro não tem receptor para dor. O que dói ou são as meninges ou as artérias, onde corre o sangue. Ali sim a gente pode ter sensação de dor. Ela disse que ela foi no neurologista, fez o exame e não achou nada. Porque quando tem cefaleia de repetição, ela não falou a idade dela, a gente tem que desconfiar. É interessante que médico bom é médico pessimista, né? Por que é pessimista? Ele tem que pensar no pior, né? E depois ele vai eliminando o que é pior, ele vai ficando com as coisas, né? Por exemplo, ele disse para ela que a cefaleia dela, falou para a Miriam, né, que a cefaleia dela é primária. O que significa isso? Que não é secundária a nada, porque podia ser uma cefaleia secundária a um tumor, não é?
secundária a um AVC, a um derrame, a um aneurisma cerebral, podia ser secundária a várias coisas. Ele não achou nenhuma causa da cefaleia, então ela é primária, ou seja, essas descargas que dão essa dor de cabeça não é causada por nenhuma outra doença, certo? Não é sinal de uma doença, é uma dor de cabeça que vem, tá? E aí ele deu um remédio para ela, porque muitas vezes o gatilho da enxaqueca ou da dor de cabeça é uma questão psicológica ou emocional, né? E aí então ele deu um remédio que alivia um pouco a ansiedade, a tensão, às vezes até um quadro depressivo, e esse é um remédio que ele deu, é um antidepressivo. E aí o antidepressivo, a substância, esse nome Pamelor é um nome comercial, é a nortriptilina, é um remédio bastante usado pelos neurologistas. Às vezes eles usam também bastante Donarém, que é para ajudar a dormir, que é a trazodona, e é um remédio antidepressivo. O que talvez a Miriam esteja fazendo um pouco de, assim, que é confusão, mas ela não é obrigada a saber, né? Por isso que ela foi no médico, por isso que as pessoas vêm no médico para perguntar, elas não são obrigadas a saber. É que antidepressivo não é remédio tarja preta. O remédio tarja preta é que pode causar dependência, né? Por isso que vem escrito lá, o uso dessa substância pode causar dependência. Esse Pamelor não é tarja preta. Ué, então por que então o tarja preta é chamado de antidepressivo? Então, equivocadamente ele é chamado de antidepressivo, mas ele não é. Ele é um ansiolítico, ou ele é um hipnótico, é para tirar a ansiedade ou para fazer dormir, né? O antidepressivo não, ele vai ter uma outra maneira de agir e ele não causa dependência. Por isso que você compra só com receita feita em cópia, porque a receita fica presa e a cópia fica com você. O remédio que causa dependência tem que ir parece um cheque, uma receita azul, que na verdade não é uma receita. Você vai com a receita branca mais a notificação de receita, que é eu notificando a vigilância sanitária de que eu dei um remédio que pode causar dependência. Aí é outra coisa. Então, fica tranquilo. É uma boa tentativa, sim, usar o Pamelor. O que eu vou sugerir é que também, se essa enxaqueca não tem uma relação com a questão emocional, né? Uma ansiedade crônica, uma situação de estresse crônico que faz com que uma das primeiras reações minha é ter um sintoma. E enxaqueca pode ser um sinal de que eu estou diante de uma ansiedade constante e crônica. Aí vale a pena também consultar um psicólogo, né? Porque você vai tomar um remédio, a enxaqueca pode passar, aí você para de tomar o remédio e a enxaqueca volta. Então quer dizer que existe uma causa, aí no caso está dizendo que é primária, que pode ser emocional, né? O gatilho da dor de cabeça pode ser emocional. Então você veja, a enxaqueca também pode ser, alguns sintomas de dor pode ser sinal de ansiedade. Tem um quadro bem típico, né, de tensão e ansiedade que gera dor e que quando isso fica muito intenso, ele é restritivo e incapacitante, que é aquela fibromialgia, né? A pessoa não percebe, ela está ansiosa e está tensa, só que eu chamo isso de uma microtensão. É mais ou menos que a pessoa ficasse assim, ó, com medo o tempo todo, se contraindo. Só que não é desse jeito que eu estou fazendo exagerado. É bem pouquinho, só que é fibra por fibra. Até que chega uma hora que a quantidade de fibras tensas, pequenininhas, né, são tão grande o número delas que começa a dar dores, né? Dor aqui, dor ali, dor aqui, até que pega uma sensação tão ruim pelo corpo todo que prostra a pessoa. E às vezes ela tem que até ser afastada do trabalho e também vai se buscar a causa. Se não é nenhuma doença neurológica degenerativa, ou seja, não é uma dor secundária, é uma doença, eles vão falar que é primária, ou seja, que é emocional. Provavelmente vão associar algum analgésico ou relaxante muscular, também um antidepressivo, que ajuda a pessoa a diminuir a ansiedade e com isso conseguir fazer uma terapia, inclusive fisioterapia, que ajuda a recuperar o seu estado de não tensão, né, ou de relaxamento. Eu escutei o barulhinho aqui do WhatsApp, deve ter chegado mais uma pergunta, vamos ver aqui. Era aqui, é a Miriam. Aqui é a Miriam, que tem crise de enxaqueca. Eu tenho 58 anos de idade. Obrigado. Então, na realidade, a questão da idade que eu estava perguntando é porque, às vezes, por exemplo, se você pega um jovem, né, um adulto jovem, como a gente fala, que é a partir dos 28, 30 anos.
Se ele nunca teve dor de cabeça, ele passou a ter dor de cabeça de repente, a primeira coisa que o médico tem que pensar, putz, pode ser tumor isso, tem que investigar. E está certo, né? Porque se uma pessoa é rígida, nunca teve dor de cabeça, começa a ter de repente uma atrás da outra, você tem que investigar. A primeira coisa que tem que pensar é tumor, né? Uma jovem senhora, já é diferente, né? 58 anos, eu tenho 56, né? Que está tendo dor de cabeça. Se ela nunca teve, tem que investigar. É o neurologista? É o neurologista. Se o neurologista afastar qualquer causa orgânica, ele vai ele mesmo tentar trabalhar a questão das tensões emocionais. Se ele perceber que ele não dá conta, é muito provável que ele vai encaminhar para o colega psiquiatra e que trabalha junto com o psicólogo. E aí nós vamos tentar ver o que é que está tensionando essa jovem senhora, né? No sentido de que ela não fique com essa tensão desnecessária, né? Tem mais um WhatsApp? Então vamos ver aqui. Será que não foi isso que você já mandou para mim, da Miriam? É mais um? Tá bom. Aqui, olha. Boa tarde, doutor João. Estava com uma ansiedade horrível, com todos esses sintomas que o senhor descreveu. Comecei a fazer yoga e terapia. A respiração profunda e o ficar presente no agora me ajudaram bastante. Só tomo homeopatia e estou bem, graças a Deus. Márcia da Vila Carrão. Isso é verdade. A homeopatia não serve para todo mundo, mas quando serve, é uma bênção, tá? O remédio, ele é muito pessoal, sabe? Eu nunca vi, é que aqui na medicina eles usam a bioestatística para poder fazer pesquisas e fazer generalizações. Então é uma coisa interessante, eu faço uma pesquisa com 100 pacientes, aí eu detecto que o remédio funciona com 60 pacientes, o remédio é bom. Então, isso é bom para 60% da população. E aí eu fico perguntando, essas 100 pessoas, é de que país, de que etnia, né? Todos tinham realmente a mesma doença, todos tomaram realmente o remédio, né? Então, a gente não pode muito generalizar as coisas. Então, existem várias técnicas de tratamento. E aí, por isso que a gente vê o ser humano como um sistema biológico, psicológico, social e espiritual. Para alguns, a homeopatia funciona como uma beleza, Você dá o remédio, no dia seguinte a pessoa volta super bem, super recuperado. Para outros, você dá litros de homeopatia e não faz nada. Como também tem o inverso também, uma coisa interessante. Tem pessoas que só se dão bem com a alopatia. E às vezes você dá remédio que você fala assim, quando ela voltar aqui, ela vai estar com tanto efeito colateral. A pessoa volta super bem, sem efeito colateral nenhum, agradecendo que sarou. Né? Então, vamos dizer assim, a experiência mostra, né, que está dizendo assim, e ele está nos contando aqui, né, a Márcia, né, que a ansiedade é muito essa coisa de ficar se precipitando no futuro, né, ou remoendo o passado. A yoga e a meditação ajudam a viver o presente, sabe, viver um dia de cada vez, um momento, só por agora eu vou manter minha serenidade. E isso é uma maneira de eu trabalhar as minhas crenças, lembra? As minhas fantasias a respeito do vir a ser, né? Do estar e do vir a ser. E isso faz com que eu aprenda a viver e deixar viver. E aí, aquele sintoma que quase virou doença, ou que até virou uma doença, vai sumindo, a doença vai indo embora e eu aprendo a viver de maneira sadia. Então, realmente, yoga, meditação, medicações homeopáticas. Tem gente que usa bastante floral, né? Que é uma medicação bem mais etérea do que a homeopatia. E funciona, para algumas pessoas, funciona muito bem. Né? Nós temos alguém no telefone? Alô, boa tarde. Boa tarde, doutor João. Oi, quem que está falando? Ângela Miglioranza. A Ângela? Isso. Você fala da onde, Ângela? Eu estou falando do bairro de Santana. Quer dizer, eu estou entre Jaçanã e Santana. Estou no meio do termo aí. Tá bom, seja bem-vinda. O que você traz para a gente? O que você traz para a gente? Eu tenho uma dúvida para perguntar para o senhor. Sim. Eu estou ouvindo o programa. Eu Sim. tenho minha mãe que tem fibromialgia. Sim. Né? É uma pessoa altamente, assim, ela é de uma outra etnia religiosa. Uhum. E que se conformam com várias coisas que acontecem. Tudo é Certo. provação de Deus, mas não é uma coisa psiquiátrica que a gente está querendo ver. Certo. O que eu queria saber do senhor, que ela tem, assim, várias descargas que vão para o intestino. Ela está 2 dias agora prostrada, com problemas intestinais graves, que ocasionam, que eu acredito, na minha leiguice,
que sejam decorrentes do sistema nervoso. Sim. E ela toma vários remédios, ela faz tratamento nas clínicas, mas alternativo. Quando ela acha que está melhor, ela para. Entendi. Então, eu queria saber sua opinião sobre isso, porque o que acontece? Por mais que eu tente intervir, eu vou ao médico, vou com ela lá no hospital, venho, volto, ensino, fiz uma tabela de medicação, coloco que ela tem uma dificuldade com leitura, tudo, tem uma tabela na geladeira de remédios, aí tem uma caixa com os horários de remédios, tudo. Mas eu percebo que quando ela se ataca no sistema nervoso maior, mesmo tomando um remédio que é indicado por eles, ela toma base de codeína, ela toma uma série de remédios bem fortes. Certo. E não resolve muito. E até então eu era sou leiga nessa fibromialgia. Certo. Eu vi o senhor falando hoje, Sim. eu não tinha noção. Eu acredito que seja interessante para nós sabermos como agir nessa situação, porque eu estou totalmente perdida. Entendi. Porque eu tenho enfrentado diversos problemas de saúde, eu fiz o tratamento, quimioterapia, tudo, e eu consegui, dentro do que os médicos passaram e estão passando, contornar. E vejo que elas não conseguem, nem ela nem minha tia, que tem o mesmo problema. Entendi. Tá bom, a senhora ouve pela rádio? Tô no rádio, eu parei no estacionamento do mercado para poder falar com o senhor. Que consideração, obrigado, hein? Tá, obrigado, senhor, porque não dá para dirigir, né, não, tudo conversar. Bem. Mas desviar do seu caminho, do que a senhora ia fazer para falar comigo é uma honra, não é? Obrigada. Honra falar com o senhor, consegui, eu vou vê-lo no dia 30, mas honra falar com o senhor. No dia 30 nós vamos ter um encontro lá, né? Tá certo, os 17 anos, né, dos Amigos da Boa Nova, é isso mesmo. Mas tá bom, eu vou falar, a senhora ouve pela rádio? Eu estou ouvindo pelo rádio. Então tá bom, eu vou responder. Muito obrigada, bom final de semana, doutor, fica com Deus. Eu que agradeço o carinho, obrigado. Obrigada. Então, é muito interessante isso, a doença, assim, lembra quando eu falei que a ansiedade era uma luz espia, né? Aquela luz do painel que acende e fala, olha, tem alguma coisa que precisa resolver e entender, né? Ou compreender, vamos dizer assim. Quando você não aceita os sinais, né? As primeiras luzinhas, começam a acender outras luzes, não é assim? Então, por exemplo, acendeu a luz dizendo que tem pouca água no radiador, daqui a pouco acende a luz dizendo que a água no radiador está fervendo, daqui a pouco acende a luz dizendo que o óleo está quente, daqui a pouco acende a luz de que o motor parou, né? Isso é o que seria, vamos dizer assim, a psicossomatização, que é o que acontece com a senhora, a mãe da Ângela, que estava comentando com a gente, né? E é muito comum, eu estou falando de mim, não posso falar das pessoas, que a gente quando está com uma dor ou está com uma dificuldade, a gente procura ajuda, não procura? Aí pode até ter que ir no médico, pode até ser que tem que tomar remédio, mas assim que passa a dor, né, a gente começa a andar em cima da perna quebrada de novo. Por isso que eu falo até interessante, para algumas pessoas que vão no meu consultório, eu pergunto para elas, você está vindo se tratar para quê? Né? Ela pergunta, elas respondem, porque eu quero voltar a ser o que eu era antes. Eu falei, não. Se eu tratar você para você voltar a ser o que você era antes, você vai ficar doente de novo. Vamos aliviar a tua dor, mas vamos estudar por que ela apareceu. É um conceito até dos neuróticos anônimos, né? Estuda a sua dor para ela não se tornar uma revolta, ou seja, ela vai estar sempre voltando para te avisar. E cada vez que ela volta com, sabe, umas luzinhas a mais aparecendo lá para te cutucar, para que você mude alguma coisa na sua vida. Ela comentou que a mãe dela tem talvez uma cultura diferente de aceitar algumas coisas como uma espécie de purificação, coisa parecida. Tudo bem, é um sistema de crenças, né? No entanto, quando a coisa aperta, ela busca ajuda. Passou, ela para de fazer o tratamento, aí volta tudo. Volta porque, na realidade, o recado não foi entendido, né? É aquela pergunta que faziam para Freud, né? Por que é que o neurótico sempre repete o mesmo erro? Ele volta e faz a mesma coisa, né? Aí o Freud responde, porque ele está tentando acertar. E não é verdade? Né? Claro que a gente tem o direito de tentar acertar. Aí pergunta, mas por que a pessoa não acerta?
Porque ela faz sempre do mesmo jeito. Ela tem que fazer diferente. Bom, e onde é que ela vai descobrir que ela pode fazer diferente? Normalmente é se aconselhando com alguém. Aí no caso é que começou então a terapia através da palavra, que foi o que o Freud inaugurou no mundo, a tal da psicanálise, a psicoterapia, né? Que ajuda a gente perceber o que tem por trás dessas nossas repetições neuróticas, né? É claro que quando eu falo de neurose, hoje em dia é um nome que parece que você está xingando, você é um neurótico. Não, o neurótico é um padrão de comportamento que reflete repetições de sentimentos ou de pensamentos que nos induzem aos mesmos comportamentos, nos expondo a algum tipo de desconforto. Quando isso se torna sistemático, metódico, repetitivo, crônico, pode somatizar, ir para o corpo, né? Um exemplo típico, por exemplo, pegar uma pessoa que é extremamente irada, pavio curto, né? Então ela está sempre nervosa, qualquer coisinha ela explode, tudo irrita, nada está bom, e ela começa a fazer dor de estômago, queimação. Aí ela vai no médico, isso aí é uma pirose, né? Estou com queimação, uma pirose retroesternal. Tá bom, então toma aí um Milanta Plus, um antiácido, tá bom. Só que o médico não fala para ela, para de ficar nervosa, né? Vai ver por que você está nervosa, né? Não, a pessoa continua nervosa. Aí volta no médico, agora estou com uma dor, não está mais queimando. Agora está com gastrite, vamos tomar aí uma ranitidina, um bloqueador H2, né? Vamos fazer um tratamento, tá bom. Só que o cara não ensina, você está nervosa, até que chega uma hora que faz uma úlcera, né? Aí o paciente ouve aquela palavra mágica, né? Você está com uma úlcera nervosa. Aí o cara fica, danada essa úlcera, você é nervosa? Não, não é a úlcera que é nervosa, a úlcera vem do nervosismo, né? Então, eu posso perceber isso lá no começo, quando eu já estou na pirose ainda, de que eu tenho alguma coisa que eu preciso trabalhar. Por que tanta irritação? Será que está um quadro depressivo, tem um quadro ansioso, está numa situação ansiogênica, está sob estresse, está com alguma outra doença, algum parente doente? Por isso que o nosso professor da faculdade, o professor Ville, sempre falava de a gente fazer anamnese biográfica, buscando o quê? A situação vital desencadeante daquela doença que está batendo na sua porta. Tudo bem que o cara está com uma úlcera, vamos tratar da úlcera, mas vamos entender como é que essa úlcera chegou até essa pessoa, ou como é que essa pessoa chegou até a úlcera, né? Que é conversando, né? Então, o que eu sugiro para a Ângela é, talvez, levar a senhora, sua mãe, né, para conversar com alguém, uma psicóloga, por exemplo, para poder se desabafar, falar de alguma coisa que ela não tem coragem de falar. Às vezes vale a pena, não sei se pelo que eu entendi, ela tem alguma ligação religiosa diferente, às vezes vale a pena levar para uma psicóloga que seja da mesma religião, porque ela se sente mais à vontade de falar sobre o mesmo aspecto, falar sobre coisas, e assim a psicóloga, mesmo dentro da religião, vai perceber se ela está convertendo alguma angústia, algum medo, alguma ansiedade para o corpo, causando todas essas dores e essas dificuldades. Então, veja como a ansiedade, ela vem para o nosso bem, né? Ela vem avisar que estamos precisando se defender ou correr de alguma coisa. Mas se eu não faço o que ela está me pedindo, ou porque eu não percebi, ou porque eu não estou entendendo o recado do que ela está me dando, então ela vai começar a avisar de maneiras mais doloridas, indo para o corpo. E aí a gente começa a ter a gente chama de órgão de choque, cada um tem o seu. Pode ser a enxaqueca da Miriam, né? Pode ser a fibromialgia da mãe da Ângela, pode ser a úlcera nervosa e assim por diante. Por isso, o corpo fala. E o médico não tem que ficar olhando só o corpo, né? Sendo um faxineiro físico das repercussões emocionais. Não, ele tem que ajudar a pessoa, através da sua doença, rever os seus valores éticos, morais, de vida, de família, de profissão, ajudando ele a tomar decisões. Se o médico não gosta, não tem paciência de fazer isso, encaminha para quem tem, para quem sabe, para quem gosta, né? Para quem faz esse tipo de trabalho, que não é só psiquiatria e não é só psicologia. Tem muitos médicos que se especializam em psicossomática e ajudar o ser humano por inteiro. Nós estamos chegando no final de mais um programa novamente. A gente agradece todos que participaram com a gente e que vão participar, que continuam participando, e que possamos estar aqui na semana que vem para mais um programa junto com todos vocês pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. Até lá!